Oi, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Então, vamos dar continuidade aqui no estudo do livro A História do Sábado. Tá? Estamos aqui na parte 10C, certo? Deixa eu ver quanto que falta para terminar o capítulo. Falta muito. Vou fazer uma leitura aqui de 25 minutos, aí no máximo, tá? Um estudo aí no máximo de 25 minutos para não ficar muito pesado, né? Então, é isso, vamos continuar aqui. Nós paramos aqui na parte aqui da nota de rodapé 32, né? Mas Jesus aqui, na nota de rodapé 32, cadê o versículo? Só um minutinho, cadê o versículo do Evangelho? Lucas 13, versículo 10 ao 17. Justamente Jesus, ele vai numa sinagoga ao sábado, e ali ele encontra uma mulher, né, que o texto a define também como filha de Abraão. Ela está enferma já há 18 anos. Né? E aí Jesus cura essa mulher no sábado, né? E aí os fariseus, né, os principais ali da sinagoga, eles arrasou entre si, arrasou dentro de si, né? Arrazoar é indagar, pensar, imaginar, né? E também pode ser empregado no contexto de contestar algo, alguém, alguma atitude, alguma fala, né? Então Jesus dá uma resposta a esses homens, né? A esses fariseus que justamente eles agem com hipocrisia, né? Porque no dia de sábado eles soltam o boi e levam para comer, né? E tal. Então, de certa forma, eles trabalham no sábado, né? A grande questão é toda essa carga farisaica humana, né? Depois a gente pode falar um pouco só sobre a seita dos fariseus, o que é a seita dos fariseus. Vocês vão entender que no princípio a seita do fariseu foi uma coisa muito boa. Nós só temos a Bíblia hoje. Nós só temos a Bíblia hoje graças ao farisaísmo. Na verdade, nós temos que ser muito, muito gratos aos fariseus, né? Eles são muito exigentes, né, na prática da liturgia da palavra e da guarda, né? Então, assim, aí, e por esse excesso de zelo, né, transformaram o sábado num fardo muito grande, né, que não era para ter acontecido. Não está escrito na palavra, não está escrito na lei. Vamos lá. Dessa vez, uma filha de Abraão, ou seja, uma mulher piedosa, que Satanás mantinha presa havia 18 anos, foi liberta de seu cativeiro no dia de sábado. Jesus silenciou o clamor de seus inimigos, apelando para a própria ação deles em soltarem o boi e o levarem para beber água no sábado. Com essa resposta, Jesus envergonhou todos os seus adversários, e o povo se alegrava pelas coisas gloriosas que ele realizava. O último ato glorioso com o qual Jesus honrou o sábado é assim relatado. Abre aspas. Aconteceu que, ao entrar dele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Fecha aspas. 1 Pedro 3,6. É isso? Não, desculpa. É Lucas 14, do 1 ao 6. Fica claro que os fariseus e mestres da lei não ousaram responder à pergunta, entre aspas, é ou não é lícito curar no sábado? Fecha aspas. Se dissessem sim, condenariam a própria tradição. Se dissessem não, seriam incapazes de embasar a resposta com argumentos justos. Por isso, ficaram em silêncio. Depois de curar o homem, Jesus fez uma pergunta igualmente embaraçosa. Entre aspas. Qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Fecha aspas. Mais uma vez, não conseguiram responder. Ao que tudo indica, as discussões de Nosso Senhor com os fariseus, de tempos em tempos acerca do sábado, haviam-lhes mostrado finalmente que o silêncio acerca de suas tradições era mais sábio do que o discurso em seus ensinos públicos. O Salvador declarou que as questões mais importantes da lei eram o juízo,
a misericórdia e a fé. 34, Mateus 23, 23. É isso? 23, 23? Isso. E o esforço poderoso e contínuo de Jesus em prol do sábado foi no sentido de vindicar esse dia como uma instituição misericordiosa, escrito em caixa alta, misericordiosa, e libertá-lo das tradições farisaicas que o haviam desviado de seu propósito original. Aqueles que se opõem ao sábado são culpados de injustiça em dois aspectos. Eles apresentam os rigores farisaicos como se fossem parte da instituição sabática. Assim fazem com que a mente das pessoas se posicione contra o sábado. 2. Tendo alcançado esse objetivo, apresentam os esforços do Salvador em anular as tradições farisaicas, como sendo para derrubar o próprio sábado. Ponto. E agora chegamos ao memorável discurso do Salvador no Monte das Oliveiras, às vésperas de sua crucifixão, no qual ele faz sua última menção ao sábado. Abre aspas. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, entre parênteses, quem lê entenda, fecha parênteses. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Fecha aspas. Mateus 24, 15, 21. Por meio dessas palavras, nosso Senhor coloca em evidência as terríveis calamidades que sobreviriam ao povo judeu e a destruição de sua cidade e de seu templo, conforme predita pelo profeta Daniel. 36. Ele ressalta também seu cuidado vigilante sobre seu povo, visto que ele faz a questão de avisá-los sobre como poderiam escapar. Observe os pontos a seguir. 1. Jesus dá um sinal para que seu povo fiel reconhecesse quando essa destruição terrível estivesse bem perto de acontecer. Seria quando, entre aspas, o abominável da desolação, fecha aspas, né, estivesse no lugar santo, entre aspas, né? Ou conforme expressou Lucas. O sinal seria, abre aspas, Jerusalém sitiada de exércitos, fecha aspas, 37. O cumprimento desse sinal foi registrado pelo historiador Joséfo, após afirmar que Céstio, comandante romano no começo da disputa entre judeus e romanos, cercou a cidade de Jerusalém com um exército. Ele acrescenta, abre aspas, caso tivesse dado continuidade ao cerco por um pouco mais, ele certamente teria tomado a cidade. Mas suponho foi por causa da aversão que Deus já tinha tinha contra a cidade e o santuário, que ele foi impedido de dar fim à guerra naquele mesmo dia. Ocorreu então que Céstio, sem ter conhecimento do nível de desânimo dos sitiados em obter sucesso, nem da falta de coragem do povo para lutar contra ele, recolheu seus soldados do lugar e, perdendo toda a esperança de tomar a cidade, sem ter sofrido qualquer infortúnio, retirou-se da cidade, sem nenhum motivo no mundo. Fecha aspas, 38. Jewish Wars, né? O nome do livro. Nossa, que incrível, né? Livro 2, capítulo 19. 2. Quando esse sinal fosse visto, os discípulos deveriam saber que a desolação de Jerusalém estava próxima. Abre aspas, então, né, fecha aspas, disse Cristo, abre aspas de novo. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, fecha aspas. Joséfo registrou o cumprimento dessa ordem. 2 pontos. Abre aspas. Após essa calamidade sobrevir a Céstio, muitos dos judeus mais proeminentes, entre aspas, né, uma aspa só, nadaram, né, fecha aspas, para longe da cidade, como se estivessem saindo de um navio prestes a afundar, fecha aspas duplas. 39. Eusébio também relatou o cumprimento dessa profecia, abre aspas, todavia, todo o corpo da igreja em Jerusalém, depois de receber uma revelação divina, concedida ali antes da guerra, a homens de verdadeira piedade, saiu da cidade e foi habitar em uma cidade além do Jordão, chamada Pela. Então, tendo os crentes em Cristo se retirado de Jerusalém, ficando a própria cidade real e toda a cidade da Judéia como que completamente destituída de homens santos, a justiça divina, em decorrência dos crimes cometidos contra Cristo e seus apóstolos, finalmente lhes sobreveio, destruindo totalmente da terra
toda aquela geração de malfeitores, fecha aspas. 40. Vamos lá. Essa aqui é a página... Página 89. O perigo seria tão... 3. O perigo seria tão iminente que, ao verem o sinal, não deveriam perder nem um segundo. Aquele que estivesse no eirado não deveria descer nem para pegar alguma coisa dentro de casa. Quem estivesse no campo não deveria voltar para casa a fim de pegar nem mesmo suas roupas. Nenhum momento poderia ser perdido. Deveriam fugir como estavam para salvar a própria vida. E digno de pena era o caso daqueles que não tivessem condições de fugir. 4. Levando em conta o fato de que os discípulos deveriam fugir no momento em que o sinal prometido aparecesse, nosso Senhor os orientou a orar por duas coisas. 2 pontos. 1. Para que a fuga não acontecesse durante o inverno. 2. Para que não fosse em dia de sábado, caso precisassem fugir para as montanhas no rigor do inverno, sem tempo nem de pegar suas roupas, estariam numa situação deplorável. E isso é prova suficiente da importância do primeiro pedido e do terno cuidado de Jesus para o seu povo. O segundo pedido igualmente expressa seu cuidado como Senhor do sábado. 5. Mas argumenta-se que o último pedido se refere somente ao fato de que os judeus naquele momento estariam guardando o sábado de forma rígida e, por causa disso, as portas da cidade estariam fechadas nesse dia, punindo com a morte aqueles que tentassem fugir. Logo, o pedido não seria prova nenhuma da consideração de Cristo pelo sábado. Uma declaração expressa com tanta certeza e frequência deveria estar bem fundamentada na verdade. No entanto, uma breve análise demonstra que esse não é o caso. 1. As palavras do Salvador se aplicam a toda a terra da Judéia, e não só a Jerusalém. Entre aspas, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, fecha aspas. O fechamento das portas da cidade só afetaria a fuga de parte dos discípulos, não de todos. 2. Joséfo menciona o notável fato de que Sestio, quando estava marchando em direção a Jerusalém, em cumprimento do sinal do Salvador, havendo chegado a Lida, não muitos quilômetros distante de Jerusalém, entre aspas, encontrou a cidade sem seus homens, pois toda a multidão havia subido a Jerusalém para as festas dos tabernáculos. Fecha aspas. 41. A lei de Moisés requeria a presença de todos os homens israelitas em Jerusalém por ocasião dessa festa. 42. Portanto, na providência de Deus, nenhum inimigo judeu ficou na terra para impedir sua fuga. 3. Fatos históricos revelam que a nação judaica reunida em Jerusalém violou abertamente o sábado alguns dias antes da fuga dos discípulos, algo digno de nota diante da suposta rigidez existente naquela época, em guardá-lo. 43. Assim, Joséfo, comentando sobre a marcha de Sestio rumo a Jerusalém, afirma, entre aspas, ele levantou acampamento em um lugar chamado Gabal, a 10 quilômetros de Jerusalém. Mas quando os judeus viram a guerra se aproximar da metrópole, partiram da festa e empunharam armas, encorajando-se grandemente por estarem em multidão. Saíram para lutar de maneira repentina e desordenada, fazendo muito barulho e sem nenhuma consideração pelo descanso do sétimo dia. Embora o sábado fosse o dia pelo qual tinham a maior consideração, mas a ira que os levou a esquecer a observância religiosa, entre colchetes do sábado, fecha colchetes, tornou a peleja contra seus inimigos muito acirrada. Caíram, portanto, com tanta violência sobre os romanos que conseguiram penetrar em suas fileiras, marchando no meio deles e causando grande carnificina enquanto prosseguiriam. Né? Colchetes, 3 pontos, etc. E fecha colchetes e fecha aspas, duplas, ponto final. 44. Antes da aspas, ponto final. Pode-se ver, assim, que, na véspera da fuga dos discípulos, a ira dos judeus contra seus inimigos os fez desconsiderar o sábado por completo. Ponto. 4. Mas depois de Sestio cercar a cidade com o seu exército, dando assim o sinal do Salvador, ele se retirou de repente, conforme disse Joséfo. Abre aspas, sem nenhum motivo no mundo, fecha aspas. Ele diz que esse foi o momento da fuga dos discípulos e assinala como a providência de Deus abriu caminho para aqueles que estavam em Jerusalém. 2 pontos. Abre aspas. Mas, quando os saqueadores perceberam a retirada imprevista, abre colchetes de Sestio, fecha colchetes, eles se encheram de coragem e correram atrás da retaguarda do exército, destruindo um número considerável de cavaleiros e homens da infantaria. Enquanto isso, Sestio passou toda a noite no acampamento em Escopo. Ao se afastar ainda mais no dia seguinte, convidou assim os inimigos a segui-lo. E estes atacaram mais uma vez os últimos da retaguarda e os destruíram. Fecha aspas duplas, 45. Essa investida da multidão frenética
em perseguir os romanos ocorreu durante o exato momento em que os discípulos tinham ordem de fugir, e deu a eles a oportunidade propícia para escaparem. Olha aí, ó. Caso a fuga de Sérgio tivesse ocorrido no sábado, sem dúvida, os judeus o teriam perseguido nesse dia, como de fato o fizeram, em circunstâncias menos efervescentes. Alguns dias antes, quando andaram vários quilômetros para atacá-lo no sétimo dia, conclui-se, portanto, que, tanto na cidade quanto no campo, os discípulos não corriam risco de ser atacados por seus inimigos, mesmo que a fuga tivesse ocorrido em dia de sábado. Quanto ponto importante, cara. Nossa, meu. Cara, tem que voltar esse vídeo aqui e rever ele várias vezes, mano. Porque, cara, é muita informação importante, é detalhado, é específico. Sabe, é muito bem explicado, é muito bem analisado. Parece até um inquérito, né? Parece até um inquérito. Então, policial, né? Vamos lá. 6. Logo, há apenas um ponto de vista que se pode considerar acerca do sentido das palavras de Nosso Senhor, a saber, que ele mencionou o sábado por respeito a esse dia sagrado, em seu terno cuidado por seu povo. Ele havia lhes dado um preceito que exigiria a violação do sábado, caso o momento da fuga caísse nesse dia, pois a ordem de fugir se tornava imperativa no instante em que vissem o sinal prometido. E a distância até Pela, onde encontraram o local de refúgio, era de cerca de 100 quilômetros. Essa oração que o Salvador deixou com os discípulos faria com que os mesmos lembrassem do sábado sempre que se colocassem na presença de Deus. Portanto, era impossível à Igreja Apostólica esquecer o dia sagrado de descanso. Olha aí. Tal oração, a de que em um momento futuro não fossem forçados a violar o sábado, era um meio garantido de perpetuar sua sagrada observância ao longo dos 40 anos vindouros, até a destruição final de Jerusalém, e nunca foi esquecida pela igreja primitiva. Conforme veremos posteriormente, 46, o Salvador, que incansavelmente se esforçou ao longo de todo o seu ministério para mostrar que o sábado era uma instituição misericordiosa e deveria ficar livre das tradições que haviam pervertido seu propósito original, recomendou com grande ternura o sábado a seu povo, em seu último discurso, unindo na mesma petição a segurança dos discípulos e a santidade do dia de descanso do Senhor. 47. Alguns dias depois desse discurso, o Senhor do sábado foi pregado na cruz, como grande sacrifício pelos pecados da humanidade. 48. O Messias foi, assim, morto no meio da 70ª semana e, por sua morte, fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 49. Paulo descreve da seguinte maneira a anulação do sistema típico da crucifixão do Senhor Jesus. Abre aspas. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Fecha aspas. 50. Declara-se que o alvo dessa ação era o, abre aspas, escrito de ordenanças, fecha aspas. O modo de anulação é explanado dessa forma. 1. Cancelado. 2. Encravado na cruz. 3. Removido inteiramente removido inteiramente. Ponto. Sua natureza é expressa por meio dessas palavras. Abre aspas, contra nós, fecha aspas, e abre aspas, nos era prejudicial, fecha aspas. As coisas que ele continha eram comida e bebida, dia de festa. Do grego, não faço a menor ideia de como se fala. Lua nova e sábado, 51. O todo é chamado de sombra, entre aspas, de bens vindouros, né? E o corpo que lança essa sombra é o de Cristo. A lei proclamada pela voz de Deus é escrita com seu próprio dedo em tábuas de pedra, depositada debaixo do propiciatório. Era completamente diferente do sistema de ordenanças carnais escrito em um livro, vírgula, por Moisés, vírgula, e colocado ao lado da arca. 52. Nossa, mano, isso aqui é um tapa na cara. Nossa, isso é um tapa na cara dos... Olha, te falar, meu... de homens que negam a palavra de Deus. Seria absurdo dizer que as tábuas de pedra foram encravadas na cruz. Escrito em caixa alta, né? Ou se referir à remoção, caixa alta, daquilo que foi gravado, caixa alta, em pedra, caixa alta. Caixa alta é quando está tudo em letra maiúscula, tá? Fazer isso seria apresentar o Filho de Deus derramando o seu sangue para cancelar aquilo que o dedo de seu pai havia escrito. E é isso mesmo.
seria tornar confusos todos os princípios imutáveis da moralidade e representar os 10 mandamentos como se fossem, abre aspas, contrários, fecha aspas, à natureza moral do ser humano. Seria transformar Cristo em ministro do pecado, como se tivesse morrido para destruir por completo a lei moral. Cara, isso aqui é muita loucura, cara. Olha, desculpa, mano, mas tem que falar, meu, é muita burrice, mano. Meu Deus, é negar a própria palavra, mano. Então o filho vem para destruir as obras do pai? Opa! Cristo não veio para isso. Cristo não veio para isso, cara. Não veio, mano. Você pode ter certeza absoluta disso. Nossa, eu tô muito feliz com esse estudo, mano. Tô me aprofundando pra caramba, né? Espero que você também tenha aprendido, esteja aprendendo, né, com essa leitura aqui. Vamos pra página 90? 93? Caraca! Página 93? Nossa, tô lendo rápido, hein? Sério mesmo? Caramba! Tô lendo rápido, tem que pegar mais leve. Tá bom. Vamos lá. Nenhum homem tem a verdade ao seu lado. Não, olha só. E aqui, calma lá. Vamos lá. Vamos comentar o que eu acabei de ler aqui, rapidinho. Tô interessado. As ordenanças ritualísticas, cerimoniais, foram escritos num rolo de pergaminho por Moisés, foram ditados por Deus e não foram colocados dentro da Arca da Aliança. Foram colocadas lá de fora da Arca da Aliança, no Santos dos Santos, mas no lado de fora. Mas as tábuas da lei de pedra foram colocadas dentro. E nós sabemos que a Arca da Aliança representa o próprio divino. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Essa que é a verdade, mano. A Arca da Aliança representa sim a presença de Deus, mano, né? A Shekinah, ela brilhava sobre o propiciatório, né? Lembrando aí labaredas de chamas, né? Não é à toa que Davi, quando vai escrever sobre a sombra das suas asas, estarei seguro. Davi está falando das asas dos anjos que eram querubins que guardavam a tampa do propiciatório. Com as suas asas. E ali no centro dos dois querubins brilhava a Shekinah. E como brilhava no centro, a luz refletida nas asas criavam sombra. E ali você encontra descanso. Então ali na Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, lá está incluído, fora o cajado e o maná, também fazem parte, representam o caráter de Deus, simbolicamente falando, a lei moral também, os 10 mandamentos, cara. Enfim, vamos continuar a leitura. Última página. Nenhum homem tem a verdade ao seu lado ao apresentar os 10 mandamentos como parte das coisas contidas na lista feita por Paulo daquilo que foi abolido. Presta atenção. Você tem que ser, cara, muito analítico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a lei moral dentro da Arca da Aliança. Outra coisa são as ordenanças cerimoniais fora, escrito em papel. E isso já revela o caráter das ordenanças cerimoniais, forem escritas em papel. Papel passa, irmão. Pedra, simbolicamente falando, ela é eterna. Representa. Por isso que na nossa Constituição brasileira existem as chamadas cláusulas pétreas. Pedra, porque não muda. Se não me engano, a nossa Constituição contém uns... Quantos artigos? Olha, eu vou falar besteira. Eu vou chutar, tem 32. Calma que eu vou pesquisar agora. Calma aí. Pra mim não falar besteira no vídeo. Quantos artigos tem a Constituição brasileira? Não, desculpa, eu errei. Não são 32. São 250. Agora deixa eu perguntar. Quantas são as cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas.
Cláusulas pétreas. Não conta, não falou, mas eu vou pesquisar depois. Tá, não tem problema. Depois eu vou pesquisar. Mas o que importa é que você tenha entendido o conceito. São cláusulas pétreas, não mudam. Não mudam, não mudam. O que existe na nossa Constituição brasileira é chamado de PEC, Proposta de Emenda Constitucional. A lei pétrea, ela nunca muda. Mas existem adendos, remendos, né, por assim dizer. Mas a cláusula pétrea, ela não muda. Nunca, jamais. Da mesma forma é a lei de Deus. A lei de Deus, ela é pétrea. Literalmente escrito com o dedo de Deus em pedra. Não muda. Vamos dar continuidade aqui. Nenhum homem tem a verdade ao seu lado ao apresentar os 10 mandamentos como parte das coisas contidas na lista feita por Paulo, daquilo que foi abolido. Tampouco há desculpa para aqueles que destroem os 10 mandamentos com essa declaração de Paulo. Pois ele mostra, por fim, que as coisas anuladas eram, entre aspas, sombras daquilo que haviam de vir. Um absurdo se aplicado à lei moral. As festas, as luas novas e os sábados da lei cerimonial, que Paulo declara terem sido abolidos em consequência da anulação daquele código, já foram analisados de maneira específica. 53. Ver o capítulo 7. É isso mesmo, que eu já passei aqui. Já passei por aqui, é só você voltar lá e ler. Escutar no caso, né? Os fatos a seguir demonstram que o sábado do Senhor não faz parte dessa lista. É lógico que não faz. Porque existem sim sábados cerimoniais, mas o sábado da lei moral de Deus não tem nada a ver. É muita covardia, é muita... É mau caratismo intelectual, eu chamo isso. O sábado do Senhor foi criado antes da entrada do pecado em nosso mundo. Portanto, não é uma das sombras da redenção do pecado. 54. Ver o capítulo 2. Ver o capítulo 2. Isso já foi explicado lá. 2. Tendo sido feito para o homem antes da queda, não é uma das coisas que eram contra ele ou prejudiciais a ele. 55. Marcos 2, 27. Deixa eu só ler o 1 de novo. O sábado do Senhor foi criado antes da entrada do pecado em nosso mundo. Sim, é isso mesmo. Portanto, não é uma das sombras da redenção do pecado. Ponto. Nossa, mano, estouro. Mano, isso quebra no meio. Mano. Quebra no meio. Argumento antissabatista. Quebra no meio. O sábado do Senhor foi criado antes da entrada do pecado no nosso mundo. Portanto, não é uma das sombras da redenção do pecado. 3. Quando os sábados cerimoniais foram ordenados, eles foram cuidadosamente diferenciados do sábado do Senhor. 56. Levítico 23, 37 e 38. O sábado do Senhor não deve sua existência ao, entre aspas, escrito de ordenanças, fecha aspas, mas se encontra no próprio centro da lei que Jesus não veio destruir. Portanto, a anulação das leis cerimonial não seria capaz de abolir o sábado do quarto mandamento. Ponto. 57. 5. O esforço de Nosso Senhor ao longo de todo o seu ministério para resgatar o sábado da escravidão criada pelos doutores judeus e vindicá-lo como uma instituição misericordiosa absolutamente contradiz a ideia de que ele o pregou na cruz como se fosse uma coisa contrária ao ser humano e prejudicial a ele, coisa que não é. Nós sabemos muito bem disso. 6. A oração de Nosso Senhor a respeito da fuga dos discípulos da Judéia reconhece a santidade do sábado muitos anos depois da crucifixão do Salvador. Perfeito. 7. A perpetuidade do sábado na nova terra não se harmoniza facilmente com a ideia de que ele foi cancelado e cravado na cruz de Nosso Senhor, como se fosse uma coisa contrária ao homem. 58. Está escrito em Isaías 66, 22 e 23. E nós vamos conversar mais sobre isso no fim do capítulo 19 dessa obra. Se não me engano, o capítulo 19 é o último capítulo dessa obra. 8. A autoridade do quarto mandamento é expressamente reconhecida após a crucifixão do Salvador. 59. É isso mesmo. Lucas 23, 34 ao 56. E, finalmente, a lei real. Real de realeza, tá? Real de realeza. Majestade, não abolida, engloba os 10 mandamentos, consequentemente abrangendo e ratificando o sábado do Senhor. 60. Está escrito em Tiago, Mateus, Romanos, vou deixar todas as notas de rodapé. 60. Quando o Salvador morreu na cruz,
todo o sistema típico que havia apontado para esse evento como o início de seu antítipo expirou junto com ele. E é isso mesmo. Depois que o Salvador morreu, José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus, com o auxílio de Nicodemos. E ele o enterrou em sua nova sepultura. Lindo, lindo demais. Hebreus 9, 10, Lucas 23, 46 ao 53, João 19, 38 ao 42. Rapaziada, isso aqui foi um soco no queixo de anti-sabatista. Nossa, de anti-sabatistas. Nossa, que tenso, pesado. A argumentação sólida. Muito, muito sólida. Amei esse capítulo. Amei. Vou terminar por aqui, né? Já bateu mais que meia hora já de vídeo, né? Falei que ia fazer 25, mas eu gostei pra caramba, né? Deixa eu ver que página que nós terminamos, né? Nós paramos. Caraca, a página 94, meu. A gente voou praticamente aqui. Nós voamos, né? Então, assim... Deixa eu ver se falta muito pra terminar. Creio que não. Falta um pouquinho, né? Mas é isso. Vai dar certo. Já deu. Nossa, muito boa essa leitura. Que estudo maravilhoso. Gente, Deus os abençoe. E encerro por aqui. Amém.